Painel Nerd volta a falar do clássico Exterminador do Futuro 2, agora trazendo mais detalhes sobre os truques que ajudaram a criar o icônico endoesqueleto do T-800. Você vai conhecer melhor os desafios enfrentados pela equipe de efeitos especiais, que teve até que criar exterminadores articulados em tamanho real para as filmagens da cena de abertura, sem depender de computação gráfica. Exterminador do Futuro 2 iniciou uma nova era no cinema com os efeitos visuais inovadores usados no vilão T-1000. Mas o endoesqueleto metálico do T-800, um dos elementos mais marcantes da franquia, também recebeu uma atenção especial. Em relação ao primeiro filme, ele foi melhorado em vários aspectos, inclusive no visual, com novos detalhes inseridos com cuidado para não chamar a atenção do espectador. No vídeo desse canal sobre os efeitos especiais do primeiro Exterminador, eu já comentei que o design do T-800 foi baseado em desenhos do diretor James Cameron. Também mostrei que usaram na maior parte do tempo versões parciais do endoesqueleto, como uma que era carregada nas costas de um manipulador, e que cenas complexas de corpo inteiro, como a do fogo, foram executadas com uma miniatura animada quadro a quadro. O livro The Winston Effect traz uma explicação do artista de efeitos Shane Mayhan sobre como e por que o esqueleto metálico precisou ser melhorado na continuação. Aspas. O primeiro robô exterminador foi feito de um material plástico, como tampas de lente que podem ter aparência cromada, mas na verdade são de plástico. Passamos as peças do robô por um processo eletrostático para aplicar um acabamento metálico, mas ao filmar o primeiro Exterminador, descobrimos que ele lascou com muita facilidade. Foi um filme de ação pesado e estávamos constantemente batendo com aquela coisa nas paredes. Então, no final das filmagens de Exterminador do Futuro, os bonecos do endoesqueleto estavam sendo literalmente remendados com tinta e papel alumínio. Havia pequenos remendos sobre eles para esconder onde o acabamento metálico se soltou. Quando chegamos em Exterminador 2, usamos um processo de cromagem real para fazer o endoesqueleto. Era um material mais pesado, mas tornava os bonecos do endoesqueleto mais duráveis e o brilho metálico era muito mais autêntico. Fez uma grande diferença. Fecho aspas. A equipe do mestre Stan Winston usou moldes do endoesqueleto do primeiro filme para construir 4 novos robôs. 2 dos T-800 em tamanho real eram versões não articuladas e outros 2 podiam realizar movimentos corporais básicos, além de movimentações faciais e de pescoço. Dessa vez, em vez de ficar boa parte do tempo disfarçando o uso de esqueletos incompletos, eles conseguiram colocar de pé um animatrônico de corpo inteiro em tamanho real. Mesmo com um peso maior no material de resina que foi cromado, eles ainda conseguiram fazer com que os endoesqueletos do segundo filme tivessem metade do peso do original. Isso porque a estrutura externa mais durável evitou a necessidade de incluir suportes de aço na parte interna, assim como peças de epóxi pesado. A execução de uma das cenas mais memoráveis do T-800 metálico, quando ele abre o filme pisando em um crânio humano, não foi nada fácil. Ela foi feita à moda antiga, com um boneco animatrônico. É que naquela época, a computação gráfica era algo muito caro, muito limitado e difícil de fazer. Uma equipe de 12 marionetistas operou uma série de cabos, hastes e controles de rádio para criar a performance do endoesqueleto na cena de abertura. O animatrônico tinha um suporte na perna esquerda que foi anexado no chão do cenário. A perna que faria a pisada tinha uma haste na altura da panturrilha. Tinha também uma espécie de gatilho que liberava a haste depois da pisada para que o manipulador pudesse sair dali bem rápido antes da câmera subir. Por precaução, o departamento de arte construiu 28 réplicas de crânios infantis feitas de cera para serem quebradas na cena. O movimento da câmera e dos manipuladores do boneco tinham que ser sincronizados, inclusive com as explosões que apareceriam no fundo, então seria normal repetir algumas vezes. Shane Mayhan falou sobre o sufoco que eles passaram até de madrugada com o exigente diretor James Cameron, que ele chama de Jim. Estávamos nós filmando essa cena enorme às 3 horas da manhã, ficando sem crânios e eu apenas rezando. Eu estava suando secretamente, imaginando como ia dar a notícia pro Jim. Tínhamos 2 crânios na caixa quando finalmente encerramos. Jim ainda não estava muito feliz. Shane Mayhan conta que no dia seguinte, Cameron ficou todo empolgado quando viu a gravação da 4ª ou 5ª tentativa, e foi aquela que entrou no filme. A sequência da Guerra do Futuro envolveu também o uso de diversas miniaturas, animação stop motion e imagens de fundo projetadas em telas. Tudo foi gravado em várias etapas. Primeiro filmaram tudo aquilo que poderia compor o fundo da batalha, como miniaturas do cenário de guerra, das máquinas Hunter Killers e algumas explosões. Essas imagens foram colocadas
atrás do endoesqueleto em miniatura, o mesmo usado no primeiro filme, que seria animado quadro a quadro para parecer que estava andando. Nas fotos é possível perceber o boneco em um mini cenário e a imagem projetada atrás. Como a intenção era mostrar mais de um exterminador de corpo inteiro na mesma cena, esse processo foi feito 2 vezes. Essas 2 imagens foram projetadas em 2 telas em tamanho grande, que ficariam atrás dos endoesqueletos em tamanho real, como aquele da pisada, que eram controlados por cabos e hastes. As rajadas de laser foram inseridas depois, com animação quadro a quadro. Um processo bastante trabalhoso, que ajudou a criar uma parte inesquecível da história do cinema. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!